aconteceu algo que muita gente acreditou que jamais aconteceria. O pódio do Nico Hülkenberg, e realmente não era uma história que eu achava que eu ia contar depois da classificação do GP da Grã-Bretanha, mas ele conseguiu de 19º a terceiro, a vitória ficou com o Lando Norris. Vou aproveitar para falar o nome do Lando Norris logo no começo, porque eu acho que eu não vou mais citá-lo ao longo do Ju Responde, porque não teve nenhuma pergunta sobre ele. Mas o Ju Responde desse GP está bastante variado, vários temas, os temas que vocês me mandaram lá no meu Instagram, MyF1Life. Então, se você quiser participar, ver a sua pergunta respondida aqui, é só me seguir por lá, e aí depois das corridas eu coloco uma caixinha de perguntas nos stories e vocês fiquem à vontade aí. O que a gente tem? Então, já dá para cravar que a Sauber melhorou muito com as atualizações. O que o Piastri tentou fazer ali naquele lance que ele foi punido? Foi o Bortoleto, a equipe, que fez a escolha de trocar o pneu de chuva? Como o Stroll e o Nico ficaram na frente com estratégias diferentes entre si? Por que o Max errou tanto na chuva? O quão perdida está a Ferrari? Qual é o problema da Mercedes? E como fica a situação do Tsunoda depois de tantos resultados abaixo do esperado? E sobre a movimentação na Cadillac. Começando com a Sauber, já dá para cravar que a Sauber melhorou muito com as atualizações? Eu acho meio estranha essa pergunta, lembrando do que aconteceu na classificação. Então, na classificação, eles ficaram os dois carros no Q1, e não é que aconteceu uma classificação muito maluca. Era isso mesmo para Silverstone naquela condição de pista. O que aconteceu na classificação é que estava ventando muito. E a gente lembra do começo da temporada como a Sauber sofria mais do que os outros carros nesse tipo de condição quando está ventando bastante. Curiosamente, na sexta-feira, antes dos treinos livres, eu perguntei para o Iñaki Rueda, que é o diretor técnico da Sauber. Vocês lembram dele da Ferrari, né? Que ele era da estratégia, mas na Sauber ele não faz estratégia, ele é o diretor técnico. E eu perguntei justamente sobre isso. Vocês não gostavam, antes das atualizações de Barcelona, de vento. E agora? A gente vai saber isso nesse final de semana? Ele falou: eu posso afirmar categoricamente, ele falou isso, que o carro vai sofrer menos com o vento. Mas eu não sei o quanto que a gente vai sofrer em relação aos outros. Com os dois carros no Q1, eu acho que eles vão voltar e repensar isso, né? Porque realmente o carro sofreu bastante. E aí chega no domingo, não, apesar de estar com chuva e tudo mais, não estava ventando nem perto do que estava ventando no sábado. Então talvez essa seja parte da explicação da diferença do rendimento do sábado para o domingo, mas também o carro da Sauber tende a ser melhor de corrida do que de classificação. Mesmo assim, né, essa dúvida se melhorou tanto assim. Como eu expliquei na Áustria, eles agora estão num lugar ali no pelotão que é aquele lugar de Q2, com talvez indo para o Q3 em pistas que são mais favoráveis, com chance de pontuação em pistas mais favoráveis e também com ótimas execuções de corrida, como a gente tem visto o Nico Hülkenberg fazer nas últimas provas. O que são as condições favoráveis para a Sauber? Então, o que eles não gostam é de curva de raio longo, o que eles não gostam é de curva lenta. Então, em Silverstone, eles estavam sofrendo mais no último setor, que tem umas curvas lentas ali no final. Eles sofrem tanto que isso estava atrapalhando o tempo de volta no total. Isso foi o Gabriel que me explicou depois da classificação. O que eles gostam? Curva de alta velocidade, mais curta, e curva de média velocidade. A boa notícia é que a próxima pista mais travada é só Baku. E Baku, depois Singapura, deve ser mais difícil, então tem uma sequência de pistas em que eles podem andar bem. Eu ficaria de olho no GP da Hungria. Mas é isso, né? Então o carro melhorou, deu o primeiro passo na Espanha, deu um segundo passo menor na Áustria, e as atualizações de Silverstone são menores ainda em relação às da Áustria, né? Então não existe um grande salto da Áustria para Silverstone.
essa corrida do Hülkenberg, esse pódio do Hülkenberg é mais execução de corrida de novo, e alguns pontos interessantes que ele fez na prova é, primeiro, na volta de apresentação, todos os pilotos estavam sendo questionados se a pista estava seca ou não, vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante, e ele falou, não, muito arriscado, eu quero ficar, e ele ficou na pista, essa foi uma decisão acertada. Na volta 9, o pneu dele tá indo nessa, né? Ele estava com um pneu intermediário e já estava detonado. E o engenheiro dele fala, fica na pista. Ele fala, fico não, eu tô entrando. E essa decisão joga ele estava ali já em 10º, né? Porque tinha um monte de gente errando estratégia, ficando pelo caminho e tudo mais. Ele estava lá em 10º. E com isso, ele consegue um undercut em vários pilotos e consegue ir lá para 5º, se não me engano, com essa decisão. Porque ele para na volta 9, logo depois começa a chover forte e os pilotos que ficaram na pista e só pararam depois que começou a chover forte perderam tempo nessa entrada, né? Nessa volta de entrada dos boxes, e ele não, porque estava com o pneu certo na hora certa. Então, a decisão que veio dele, indo contra a equipe, e aí no final foi bem tranquilo, né? O que o Lewis está fazendo? O Lewis parou, não sei, eu acho que a pista não está seca ainda, mas bastante tranquila a comunicação no rádio, até que ele fala, tô entrando. É claro que já havia conversa na equipe, estamos preparando, qual o pneu que vai ser preparado e tal. Ele decide, no terceiro setor, vou entrar, entrei, e entrou uma volta depois o Lewis. O engenheiro dá uma informação muito boa para ele, que ele pede, tá, como que foi a outlap do Lewis, né? A primeira volta dele com esse pneu slick. E o engenheiro fala para ele, ele sofreu no primeiro setor. O Hamilton saiu da pista, né, no primeiro setor. Ele sofreu no primeiro setor. O Nico Hülkenberg, você assiste o onboard dele, ele vai lentamente no primeiro setor ali, depois que ele faz aquele setor que estava mais complicado, a pista já estava secando, e aí ele consegue esse primeiro pódio na carreira, coroando uma temporada que vem sendo muito boa, né? A partir do momento em que a Sauber vai melhorando o carro, ele aproveita muito bem as oportunidades. Então, toda essa experiência e essa carga do Nico Hülkenberg, a gente está vendo o resultado agora. O que o Piastri tentou fazer? Essa é uma boa pergunta. Então, como funciona? O líder passa a ditar o ritmo de corrida a partir do momento que as equipes recebem a mensagem, safety car está entrando no box nesta volta, ele desliga a luz e a partir desse momento o piloto é o safety car, vamos dizer assim, o piloto que dita o ritmo. Mas ele pode fazer o que ele quiser? Não. Ele não pode, ele tem que pilotar de uma maneira que não seja errática. O que é pilotar de uma maneira errática? É, por exemplo, sem enfiar o pé no freio. Aí você pode falar, mas o Russell fez isso no Canadá, o Russell fez isso no Canadá. Porque o que acontece nesse momento de relargada? Então, a pista está molhada, a temperatura do pneu está lá embaixo, então ele precisa recuperar a temperatura do pneu. É verdade também que essa mensagem de que o safety car estava entrando, ela foi bem tardia, no final do setor 2, então ele tem pouco tempo para colocar a temperatura no pneu, e por isso ele decide frear de uma maneira mais brusca. Acontece que eu tenho aqui a anotação. A pressão que ele coloca no freio é o dobro da pressão que o George Russell colocou no freio dele lá no Canadá. E aquela situação já foi limítrofe. Ele vai, deixa eu achar aqui, de 218 km por hora para 52 km por hora. Então, é uma freada bastante forte. Dito isso, 10 segundos para isso, né? A gente vê 10 segundos os caras levando por causar colisão, né? É uma pilotagem errática na frente do safety car em que ninguém bateu em ninguém. O Verstappen que estava atrás dele não estava exatamente atrás dele, né? Ele estava um pouco para o lado. 5 segundos ficaria de bom tamanho, né? Realmente ele errou, o Piastri, mas a punição também foi um pouco pesada. Até mais. Ufa, mais um programa para conta.
Ainda bem que eu tenho o meu Reza 60 Ultra para ficar por dentro de tudo enquanto eu dou conta de tudo isso. É porque a Motorola tem o que rolou, que faz parte da inteligência artificial deles e que filtra tudo o que eu preciso saber. Assim eu consigo ficar 1 hora ao vivo ou também lidar tranquila com todos os trâmites do aeroporto sem ter que ficar me preocupando que eu tô perdendo notícia por aí. Isso porque todas as minhas notificações, tudo que eu precisar saber, ela vai estar lá não só numa lista, mas ela vai estar organizada, priorizada para eu também não perder tempo tentando correr atrás de tudo que aconteceu. Tá vendo a minha coleção de bloquinhos? Ela é, na verdade, muito maior do que isso aqui. Aqui eu anotava as frases mais importantes das entrevistas, os horários também, anotação de você tem que checar isso, tem que checar aquilo e tudo mais. Mas hoje para mim faz muito mais sentido usar o Moto AI, o Reza 60 Ultra, principalmente com uma funcionalidade que chama guarde para depois. Então eu falo com o meu celular aqui para registrar o que eu acho de mais importante dos eventos, das entrevistas, dos GPs, com fotos, áudios ou escrevendo mesmo, e ele guarda de forma organizada para eu poder me lembrar depois. E esse celular aqui também tem uma outra grande vantagem que eu uso bastante. Além de ter um visual que se destaca em qualquer ambiente, esse bichinho é inteligente, viu? Porque quando ele grava um áudio, já usando a ferramenta Anote Aí, ele não só já transcreve tudo, como faz um resumão para mim. Assim, eu não perco tempo transcrevendo áudio, que é uma coisa que realmente consome muito tempo na vida do jornalista, e posso correr pelas notícias no paddock. E sabe uma coisa que é super funcional para mim, é o que eu estou correndo de um lado para o outro o tempo inteiro? A bateria. Eu vou colocar para carregar, que eu quero testar isso com vocês. São 8 minutos para carregar o equivalente a 12 horas de bateria. Vamos ver se é isso mesmo. Hoje vai ser estratégia de uma parada por aqui. Foi o Botoleto ou a equipe que fez a escolha de trocar o pneu de chuva. Então, voltando lá à volta de apresentação, todos os pilotos estão dando os seus relatos. E estava todo mundo falando a mesma coisa. Curva 5, seco. Curva 6, seco. Aqui na saída da 9... não está seco. E todos estavam na dúvida, mais ou menos. É claro que quem tem mais a arriscar tem mais essa dúvida. O Piastri lá na frente falou, não. Eu vou ficar com esse pneu, é claro. Ele tem o melhor carro, está largando em segundo, não tem por que ele arriscar. Aí o Gabriel pergunta para o engenheiro o que os outros estão fazendo. Porque o engenheiro fala, os outros estão falando a mesma coisa que você. A informação que ele estava passando para o engenheiro era exatamente a mesma que os outros estavam passando. Alguns pontos estão secos, alguns pontos não. E aí o Gabriel fala, o que os outros estão fazendo? Vai me falando. E aí ele vai falando. O Max passou, Piastri passou, Lando passou, o Russell entrou, Leclerc entrou. Quando ele ouve isso, ele fala, tô entrando. E depois ele falou para mim que ele pensou, esses caras que têm mais experiência que eu, e que tem mais a perder do que eu, porque eles estão largando lá na frente, se eles pararam, eu vou parar também. O que, vamos combinar, que faz todo sentido. Algumas pessoas falaram, não, a equipe não pode deixar na mão de um piloto jovem esse tipo de decisão. Olha, eu tenho certeza absoluta, que o Gabriel prefere ter essa decisão deixada para ele e errar, do que sentir que a equipe não confia nele e a equipe tomar essa decisão por ele, tá? 100%. Né? É Fórmula 1, não é o jardim de infância, né? Como o Stroll e o Nico ficaram na frente com estratégias diferentes. Então, eu já expliquei um pouco a estratégia do Nico, é uma ótima pergunta, até porque são estratégias diferentes entre si. Falando de decisão ficar com ele, mesmo com o Lance Stroll, é isso que acontece. Então, o Stroll estava lá fazendo a volta de apresentação e ele fala, não, tá muito molhado, eu não vou. E aí, quando ele chega na volta 9, se não me engano, ele fala, pensa no slick. E aí ele decide, eles têm uma discussão, o que fazer, mas está chegando uma chuva, mas se você parar agora, você volta na frente dos pilotos que começaram a corrida com o slick.
Esse é o cenário. Vê o que você acha. E aí ele fala, I'm coming in, tô entrando. E entra e coloca pneu slick. Ele sabia que ele estava colocando pneu slick só para ficar 2, 3 voltas e para colocar o pneu intermediário depois, porque a chuva estava... Naquele momento dava para ele ver que a chuva estava tudo preto na frente dele. Então ele sabia que essa era a tática. E ele faz isso funcionar bem, ele começa a passar todo mundo e ele recupera a parada dele nessas voltas, são acho que 3 voltas que ele fica com o pneu de pista seca. Ele recupera todo o tempo que ele perdeu na parada e ele vai parar atrás do Hülkenberg. Aí o Hülkenberg toma essa decisão antecipada de parar. O Stroll vai parar na volta seguinte, o resto vai parar só na 11, na outra volta, 2 voltas depois do Hülkenberg. Então eles dois conseguem fazer o undercut nessa galera da volta 11. E ele, Stroll, consegue fazer o undercut no Hülkenberg, mesmo parando depois, porque ele estava com o pneu slick. Então a volta dele, a última volta dele, antes de trocar para o pneu de chuva de novo, foi 5 segundos mais rápida do que a volta do Hülkenberg saindo da pista, sem ter chovido ainda, com o pneu de pista molhada. E aí ele consegue ficar na frente do Hülkenberg e depois não consegue se manter, mas decisões muito boas sendo tomadas aí. No caso do Stroll, foi uma boa combinação entre a informação dele e a informação da equipe. E o Hülkenberg, como eu comentei, né, ele mesmo decidiu entrar por... Ele que tomou essa decisão, tomou as rédeas aí da estratégia naquele momento da corrida. Por que que o Max errou tanto na chuva? Foi bom a gente ter uma corrida dessa para entender uma coisa que várias vezes eu falo e às vezes as pessoas falam, ai, você está desmerecendo o piloto A, piloto B. Essa história de que os carros ficam iguais na chuva e daí o que vale é o talento do piloto, isso não é verdade, né? E olha o que aconteceu nesse domingo. O Max Verstappen, que a gente sabe que é muito bom para dizer o mínimo, muito bom na chuva também, uma sensibilidade incrível, ele não consegue deixar o carro na pista. Né? Por quê? Os carros não estão iguais na chuva, né? Acho que é bastante claro isso. O que acontece com o final de semana da Red Bull é que eles, mais uma vez, chegam na pista, o acerto do carro tá uma porcaria, o carro não faz curva, o carro vai reto na curva, sai de frente, uma barbaridade. E aí, para equilibrar a frente e a traseira do carro, eles tiram a asa do carro, usam uma asa traseira menor para o carro. Isso é uma coisa que tem funcionado em Silverstone, nessa área, nessa era de carros com efeito solo. Porque é tanto downforce produzido pelo assoalho que você consegue fazer as curvas rápidas de Silverstone com o pé embaixo, sem ter que levantar, mesmo com uma asa oferecendo menos pressão aerodinâmica. Então, você foca nessa pressão aerodinâmica que é gerada do assoalho. E aí, se você consegue juntar isso com uma asinha menor e fazer isso funcionar, quer dizer que você vai ser mais rápido nas retas e, mesmo assim, não vai ter tão ruim assim nas curvas. O grande problema é o tanto que o seu carro vai se movimentar nessas curvas, e daí, você movimentando o carro, você vai desgastar mais os pneus, você vai aumentar a temperatura dos pneus, né? E foi isso o que o Verstappen viveu na corrida, porque isso vai ser muito pior se estiver chovendo. Aí você pensa, mas a Red Bull não sabia que ia chover? Não. A previsão mudou muito. Então, quando eles tomaram essa decisão, no sábado de manhã, a previsão era de que choveria por boa parte da manhã, ia parar tipo umas 10 horas da manhã, e a corrida era às 3 da tarde, pelo horário de lá. E então, eles estavam com isso na cabeça. A previsão foi mudando só na madrugada. Daí chegou no domingo e já não tinha muito o que fazer. Eles estavam indo para com um carro para a corrida que não tinha condições de manter o pneu na temperatura correta. Daí uma coisa vai levando a outra, né? O carro já está se movimentando muito, então já vai ser um carro mais lento. E também se movimentando muito vai ser um carro que vai levar a temperatura do pneu lá para cima.
Aí você tem um cenário que você tá com um pneu intermediário, mas não tem muita água na pista. Isso aumenta mais ainda a temperatura. Então virou uma bola de neve e os dois pilotos da Mercedes, da Red Bull, sofreram muito. A Ferrari também estava com uma asa menor. Eles também estavam com esse tipo de pensamento, mas não de uma maneira tão exacerbada como foi a Red Bull para a corrida. Então foi isso que aconteceu com a corrida do Max Verstappen. Falando em Ferrari, o quão perdida está a Ferrari? Eu não vejo a Ferrari perdida. Inclusive a Ferrari, eu acho que a gente vai falar muito sobre eles na segunda metade da temporada. Vai chegar a suspensão nova, finalmente chegar a suspensão nova, suspensão traseira, muito provavelmente para o GP da Bélgica. Eles vão fazer um filming day em Mugello entre agora e a Bélgica para validar essa suspensão e daí validando eles vão colocar no carro. Isso vai ajudar a vários comprometimentos, acabar com vários comprometimentos que eles estão tendo no acerto do carro em relação à altura do carro, que eles não estão conseguindo colocar do jeito que é para ser o carro da Ferrari. Mesmo assim, a atualização da Áustria já melhorou o carro bastante, muito mais do que eles esperavam. Aí chegou nos treinos livres em Silverstone, eles estavam andando bem e era real, não estava mascarando nada, era real isso. Depois Q1, Q2, também andando muito bem e parecia finalmente a Ferrari vai lutar por uma pole position. Chega no Q3, eles não conseguem tirar o máximo do carro. Há algumas teorias, eu não vou entrar nisso aqui porque ainda são teorias, tá? Eu vou procurar saber mais sobre isso, coisas sobre bomba do combustível e tudo mais. Mas há teorias sobre por que no final da classificação a Ferrari não consegue ir tão bem. Mas aí chega na corrida, são outros problemas, né? Não é um problema de ritmo que aconteceu na Ferrari. O Charles Leclerc é um dos pilotos que decidem parar logo no começo, né? Antes do começo da corrida, para colocar os pneus de pista seca. Isso não dá certo. Depois ele ali no meio do pelotão não consegue sair dali, né? Parece um lodaçal para ele, aquele meio do pelotão. Porque, novamente, você está com um carro com menos asa, você tende a aumentar muito a temperatura do seu pneu, principalmente se você está o tempo inteiro brigando por posição. E o Lewis Hamilton, ele não fez uma boa corrida. Ele estava em quarto lugar. E aí o pneu dele estava acabado, assim como o pneu do Hülkenberg. Mas ele escuta a Ferrari e ele não entra no box, que ele tá falando, tá acabado o meu pneu. Essa chuva tá chegando? Tá chegando essa chuva? Quando vocês vão me parar? E eles estão falando, espera mais uma volta, mais uma volta. A última volta que ele faz antes de parar, ele é um desses pilotos que param na volta 11, é muito ruim. O pneu dele já tinha ido, ele tinha que ter parado na volta anterior. E aí ele sai do box e leva um undercut de uns 4 pilotos, se não me engano. E aí ele fala, como que eu vim parar aqui e tal, né? E como que o Ricardo Adame vai falar, né? Você foi 4 segundos mais lento que todo mundo na última volta, né? Então a gente levou um undercut dos outros pilotos. E aí depois ele consegue, passa o Stroll, passa o Ocon para, ele passa o Stroll, vai atrás do Hülkenberg, e aí quando ele chega no Hülkenberg também o pneu já tinha ido embora de novo, e eles ficam na discussão para ou não para, qual é o momento certo, e ele fica perguntando, e o pessoal já parou para colocar pneu de pista seca, daí o Adame fala, parou, mas o Alonso está 7 segundos mais lento que todo mundo, não é o momento. E aí o Hamilton fala, primeiro ele pede para colocar macio, a equipe atende ao pedido dele, e ele fala, não, eu vou parar agora. Não tá difícil dizer errado ou certo naquele momento ali, porque ele estava numa posição que ele tinha que dar uma arriscada, porque se ele fizesse a mesma coisa que o Hülkenberg, provavelmente ele ia terminar atrás mesmo. Então ele decide parar ali, daí ele sai da pista 2 vezes na outlap dele, e com isso, porque estava realmente um pouco molhado, e com isso a diferença vai para 8 segundos, e ele não consegue tirar, e não consegue aí esse primeiro pódio dele com a Ferrari, mas está amadurecendo. Ferrari não está perdida, não. E qual é o problema da Mercedes? Disseram que era boa no frio.
Essa é a Mercedes do ano passado. A Mercedes boa no frio é a Mercedes do ano passado. Eles fizeram alterações no carro desse ano, justamente para aumentar a janela de funcionamento do carro. E eles conseguiram, em termos. O que é bom para Mercedes não é temperatura ambiente, temperatura da pista, é temperatura do pneu. E temperatura do pneu é uma coisa que também varia de acordo com o asfalto e também varia de acordo com, principalmente, o tipo de curva do circuito. Então, em Silverstone, você tem curvas que são muito rápidas, então elas colocam muita energia no pneu. E principalmente essa gama de pneus que a Pirelli levou para Silverstone, que ela era mais macia do que o normal, que é para Silverstone. Então, o aumento de temperatura é ainda maior, pneus ficam mais sensíveis ainda a esse aumento de temperatura, e esse tipo de corrida que a gente teve com chove, não chove e tudo mais, pneu intermediário com pista seca e tudo mais, isso só complica essa situação de temperatura. Até por isso, imagino eu, que eles tenham tentado sair do pneu intermediário o mais rápido possível, né? E aí também fizeram um monte de besteira na estratégia, e é justamente por isso, né? Vem tudo. Já várias vezes eu falei, quando eu tô falando sobre estratégia, eu já falei sobre isso, né? Muitas vezes estratégias malucas, elas vêm de deficiência do carro, né? Então, eles pensando em como eles cozinham os pneus quando você precisa controlar a temperatura do pneu, eles vão lá e colocam, por exemplo, o pneu duro o Antonelli no começo da corrida. Você pensa, nossa, mas como assim colocar o pneu duro? É uma equipe que está pensando, não, a gente vai cozinhar um outro tipo de pneu se a gente colocar. Então, uma deficiência vai levando a outra. Então, o problema da Mercedes não é uma questão de temperatura ambiente, mas assim, a temperatura do pneu, porque eles tendem, o carro em si tende a colocar muita energia no pneu. Então, se você tiver uma situação em que você tem que controlar a temperatura, eles têm mais dificuldade. Como fica a situação do Tsunoda depois de tantos resultados abaixo do esperado? Então, esse carro da Red Bull, né? Um carro com uma janela super pequena de funcionamento. O lado da garagem do Verstappen já está bastante treinado em como que eles vão levar o carro, que quase sempre chega muito mal acertado da fábrica. Isso acontece também porque é muito difícil acertar o alvo deles é muito pequenininho, então por isso que é mais difícil para eles virem com o acerto melhor da fábrica. Mas o lado da garagem do Verstappen já sabe qual é o caminho que eles precisam traçar para o Max conseguir pilotar esse carro. Para o outro lado da garagem, eles precisam de um outro caminho, e eles, com o Tsunoda, não descobriram qual é esse caminho ainda. Então, os últimos finais de semana, eles estão focando o trabalho no Tsunoda com diferentes tipos de acerto do carro. E foi isso que aconteceu esse final de semana também. E o Tsunoda chegou na classificação super confiante, falando, não, eu acho que agora a gente encontrou um caminho para mim. E ele realmente não estava andando tão mal, ele achava que ia fazer um Q3 e estava com cara mesmo. E aí chega na última volta dele no Q2, ele tem um problema de potência no motor, e não vai para o Q2. E depois, no domingo, a Red Bull estava com um acerto totalmente equivocado para a corrida. Então, mais uma corrida ruim dele, sim, mas é mais uma corrida em que há outros fatores que não só a pilotagem dele, além do fato de que a Red Bull sabe a dificuldade que é o carro que eles têm em mãos, né? E também eles já queimaram várias possibilidades aí para essa segunda vaga ao lado do Verstappen. E finalizando, né, sobre a Cadillac, houve movimentações na Cadillac conforme divulgado? Sim, então o pessoal de Fórmula 1 da Cadillac esteve em Le Mans e conversou com os pilotos que estavam lá. Eles estão numa fase de entender qual é o cenário para eles, e a partir de agora do GP de Silverstone, a ideia é começar negociações mesmo. Já deu para entender que o que eles querem é um piloto experiente e um piloto jovem. Na turma do piloto experiente são Bottas e Pérez, e eu coloco ainda o Pérez na jogada
muita gente falando, o Bottas favorito e tudo mais, é porque o Pérez, ele não tem muita certeza que esse projeto vai vingar, então ele quer esperar um pouco mais. Talvez ele queira esperar tanto que eles vão falar, vamos lá e assinar com o Bottas mesmo. Mas ele está observando com parcimônia o mercado, porque ele acha que pode sobrar outra coisa para ele, talvez na Alpine. Então, ele está de olho mais no mercado, mas ele está ali na lista da Cadillac ainda. E o Bottas, falando em Alpine, né, como se fala dele substituir talvez o Colapinto, talvez inclusive a partir da próxima corrida, essa conversa está bastante forte, seria ele como piloto reserva da Mercedes, não que ele iria para a Alpine e ficaria lá. Então, uma coisa não exclui a outra, sabe? O Bottas pode ir para a Alpine agora, fazer algumas corridas e depois assinar com a Cadillac. Até seria bom para a Cadillac que ele estivesse aí na ativa, né? Esse é um assento. O outro assento é o assento super concorrido, que é o do tal do piloto jovem. Em Silverstone estava lá o Mick Schumacher, né? Claro, sempre ele. O Mick está realmente querendo essa vaga e ele é cotado para essa vaga e tenta se colocar numa boa posição ali. O Mick Durham, o pai do Jack Durham, estava por lá também e eu ouvi que ele está tentando colocar o Jack nessa vaga também. Então, todo mundo, até, por exemplo, o Frederic Veste, por exemplo, né, piloto dinamarquês, estão conversando. Tá lá, ligando, oi, Cadillac, eu tô aqui, tá? Eu tenho isso, conheço o simulador da Mercedes e não sei o que lá. Então, tá todo mundo vendendo o seu peixe. E é claro que o Felipe Drogovic tá forte aí nessa jogada. Eu falei com o Felipe no sábado e eu falei para ele assim, Felipe, se venda para mim, eu sou a Cadillac. Por que eu tenho que escolher você? Aí ele falou o seguinte, ele falou, eu sou o melhor piloto reserva da Fórmula 1. Eu nunca bati um carro de Fórmula 1 nos milhões de testes que eu fiz, principalmente no primeiro ano de Aston Martin. Quando eu fiz treino livre, sempre andei bem e nunca bati. Eu sou o único desses jovens que vou ter andado com o pneu de 2026. Ninguém, nenhum desses outros que estão aí vai ter tido essa experiência antes dos treinos da pré-temporada. Eu tenho 3 anos trabalhando com uma equipe que é uma equipe que não é uma equipe grande em termos de resultados hoje, mas é a equipe que está todo mundo olhando, que tem as coisas mais avançadas. Eu conheço os procedimentos deles, o simulador deles, e eu posso trazer essa experiência para eles. O que mais que ele disse? Eu tenho experiência em administrar bateria, tudo mais, que eu trago de outras categorias que eu fiz, como o EC, ele vai fazer Fórmula E também. E essa parte de administração de energia vai ser mais importante no campeonato do ano que vem, com o novo motor. Então, essas são as minhas qualidades. É claro que ele também traz patrocínio. A Cadillac não precisa de dinheiro, mas é sempre bom, né? Não atrapalha você ter todo o seu pacote fechado. Eu falei para ele, você me convenceu, são bons argumentos. E realmente, olhando por esse ponto de vista, e é claro que ele conhece o pessoal de corrida da Cadillac, não é a equipe de Fórmula 1, é uma operação diferente, com quem ele já correu várias vezes, mas claro que as pessoas conversam, né? Então, ele está numa boa posição, mas eu acho que quem está numa melhor posição é a Cadillac, que a Cadillac sabe que o mercado da Fórmula 1 está meio travado. É claro que existe um compasso de espera em relação ao Verstappen, mas eu não imagino que o que o Verstappen vai fazer ou deixe de fazer interfira muito no que a Cadillac vai fazer. Mas, tirando isso, a tendência é que a maioria das peças fiquem onde estão. E a Cadillac está numa posição privilegiada, então eu imagino que vai demorar um pouco essa decisão. E agora, a partir de Silverstone, estão totalmente abertas
aberta a temporada de negociações ali para Cadillac. Até eu falei para o Felipe, eu falei, o que eu ouvi aqui, reunião mesmo, não teve nenhuma até agora. Ele falou, é bom mesmo, porque eu não tive nenhuma, né? Falando dos outros pilotos também, mas realmente é isso que eu ouvi, que seria a partir de Silverstone que eles iam pensar em quem realmente, antes eles estavam sondando, e agora vai ir para algo mais sério aí, para saber quem vão ser os dois pilotos da Cadillac no ano que vem. Esse é o Gil Responde do GP, meu GP de casa de Silverstone, e daqui 3 semanas, daqui tem uma férias, mini férias pra gente aí, daqui 3 semanas a gente volta com o GP da Bélgica, depois o GP da Hungria, e eu volto contando tudo para vocês. Até mais.